Bom dia a todos, aqui diretamente podcast, todo sábado às 10 da manhã, você acompanha aqui o nosso podcast. Eu sou Isaac Palma e hoje estou aqui com um convidado muito especial que tem uma história, um verdadeiro milagre. E você pode ser, cadê o Garcia, né? O Garcia, ele foi fazer a obra de Deus, obra cristã, porque ele foi se dedicar a servir o outro. No caso, acompanhar o nosso querido irmão Sérgio também, para uns exames. E aqui em Romanos 12:10 diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, o Garcia está cumprindo essa palavra aqui, tá? Então, você que está aqui, você que pode estar nos acompanhando ao vivo, já vai comentando, já vai curtindo, já vai compartilhando, porque hoje você verá um testemunho, ouvirá um testemunho maravilhoso aqui da parte de Deus, que fez na vida do nosso irmão Jorge. Jorge, em primeiro lugar, bom dia, que Deus te abençoe. Bom dia a todos, bom dia Isaac, é um prazer muito grande estar aqui, poder compartilhar isso com todos. Maravilha. Jorge, conta aí pra gente, eu sempre começo do começo, né? Sim. Você é natural de onde, né? A família sua, você teve mais irmãos, pai, mãe, como é que era lá a sua infância? Então, eu sou paranaense, né? Sim. Sou natural de Paraná, na cidade de Toledo. Atualmente, hoje eu moro em Santana de Parnaíba. Sim. E sou filho único e moro hoje com a minha mãe. Quer dizer, eu sou casado, né? Moro perto da minha mãe mora perto de mim. E eu tenho um casal de filhos. Sim. Tenho minha esposa Rafaela, né? E a gente mora pertinho, minha mãe mora bem pertinho de casa, né? Muito bem, você falou que veio do Paraná, isso, né? E o que fez você vir aqui para São Paulo? Já veio direto para Santana de Parnaíba? Não, então, o meu pai, né? O meu pai, eu quando pequeno, meu pai trabalhava em lavoura, né? Meu pai trabalhava no campo, né? Uhum. E meu pai veio para cá em busca de melhores condições de vida, né? Trabalhava no campo e na época as condições eram difíceis, né? E minha mãe, ela teve um problema em relação a engravidar, né? Uhum. Ela teve mais irmãos e ela teve problema em segurar as gravidez, né? Ela sempre tinha abortos naturais, né? Ela não conseguia segurar as gravidez. Sim. E o meu avô, o pai do meu pai, disse, olha, se você quiser prosperar com uma gravidez com a tua esposa, você tem que ir para um lugar que ela consiga fazer um pré-natal adequado, né? Um obstetra que consiga fazer um diagnóstico melhor para que você possa ser pai. E nisso ele veio para cá, para São Paulo, para que pudesse, né, ter um acompanhamento médico e um trabalho melhor para que pudesse dar uma condição para que ela pudesse se tornar mãe e ele pai, entendeu? Sim. Mas foi isso. Aí veio para São Paulo, conseguiu, né? Isso. Então, desde do seu nascimento, você já é um milagre. Sim, né? bem isso. Porque, na verdade, eu fui o único filho que ela conseguiu ter. Né? Eu sou filho único, na verdade, né? Desde o nascimento, sim. Exatamente. Exatamente, né? A gente já percebe a mão de Deus aí, né? Porque eu também conheço outras mulheres que tiveram tentativa de gravidez, abortos espontâneos, né? Sim. E geralmente essas pessoas têm um filho, né? E esse aí é o mais forte, né? Sim. Aí você cresceu aqui em São Paulo mesmo, né? Sim, exatamente. Eu, na verdade, eu nasci, eu sou, para você ter ideia, minha mãe fez o tratamento todo e nós voltamos, né? Como a gente tinha essa parentela, a parte da família do meu pai é do Paraná, na verdade, né? Meu pai sempre foi agricultor numa linha de terra no Paraná, que é a parte entre Brasil e Paraguai. Nós morávamos na faixa de terra onde moram os brasiguaios. Brasiguaios. Isso. E eu nasci nessa faixa eu sou um brasiguaio. Eu tenho naturalidade brasileira e paraguaia, né?
Mas só que ele voltando para lá, o meu avô incentivou ele a não ficar mesmo assim, né? Sim. Mas como meu pai criava porcos lá, né? Meu pai tinha uma porção de porcos e tinha muitas famílias que tocavam esse negócio junto com ele. Sim. O meu avô falou, ó, deu certo o negócio do teu filho, mesmo assim aqui ainda não é um lugar adequado para que você fique, entendeu? E ele já tinha, né, se adaptado, vamos dizer assim, a como tocava a vida aqui em São Paulo, entendeu? Uhum. Aí ele ficou um pouco no Paraná mesmo, né? Que o Paraná, as capitais, na verdade, era muito semelhante ao que acontecia aqui em São Paulo. Sim. Ele morou um tempo no Paraná mesmo, né? Em Toledo, e depois em Curitiba, depois ele veio para cá, para São Paulo mesmo. E aí a gente veio para Santana de Parnaíba, onde a gente mora até hoje. Até né? hoje. Já tem mais ou menos 50 anos que a gente mora em Parnaíba, entendeu? Sim. Isso. E aí, assim, você naturalmente, né, cresceu, estudou. Isso. E qual a tua profissão? Qual é o ramo que você trabalha? Então, eu não tenho formação acadêmica, né? Sim. Hoje, na verdade, eu estou afastado, mas eu me dedico eu trabalho na área de ambulâncias, né? Sim. Eu trabalho na área de transporte de enfermos, né? Sim. Eu trabalho na cidade vizinha, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, né? Sim. E eu faço transporte de enfermos, né? Então você é motorista de ambulância. Isso. Então você já viu muita coisa, hein? Muita coisa, muita coisa. Trabalha, aí é plantão? Rapaz do céu. Isso. Olha só, já entrou gente aqui? Eu vou lendo aqui os comentários, Por tá? favor, por favor. Rafaela, glória a Deus, aleluia. Uhum. Eu acho que é a esposa. Isso. A Rafaela Freitas. Né? E Covid Games, Deus abençoe vocês, meus amores, meus irmãos na fé. Deus é maravilhoso, amo vocês. Jorge, homem guerreiro de fé. Deus abençoe você, sua família, amo vocês. Obrigado. Tá? E também Fai, glória a Deus, Deus é fiel. Deus né? é fiel. Então, pessoas que também devem te conhecer, né? Sim. Devem conhecer do seu testemunho. Já Sim. já a gente chega lá, tá bom? Que nós vamos... Agradeço muito o carinho de todos, viu? É isso aí. Amém. Né? Amém. São pessoas que também estão junto com vocês, estão orando, né? Sim, sim. Graças Agradeço a Deus. muito, uma corrente muito grande. Graças de a orações. Deus. Maravilha. É. Eu sou a Missa Camila. Miss Camila. Missionária. Tá. Missionária Camila. É. Missionária Camila, agora entendi. Isso. Muito bem. Aí você, nesse trabalho aí, muito corrido, né? Bastante. Na verdade, a gente faz tanto o atendimento de pessoas acamadas, pessoas que precisam de atendimento imediato, no caso de passar mal no dia, e remoção ambulatorial, né, de pessoas que precisam ir para o hospital de referência, né, Sim. sair do município para ir, dar um exemplo, a pessoa que precisa ir para um hospital de referência, hospital das clínicas, Uhum. Santa Casa, Hospital São Paulo, a gente tira do município e oferece esse transporte gratuito para levar para fazer o que precisa, né? Sim. Eu tô te perguntando isso, já vou ler mais aqui, tá bom? Claro. Os comentários. Eu tô te perguntando isso Sim. porque você que é da área da saúde, né? Sim. Acaba vendo muita coisa Sim. para confirmar mais o teu milagre. Sim. Né? Porque Sim. você estava até testemunhando ali, falando comigo lá fora da Sim. questão da pressão alta, Sim. né? Sim. Vamos lá. Quando é que ocorreu o seu AVC? Foi isso, né? Isso, foi há 6 meses atrás. 6 meses atrás. Na verdade, assim, para ser bem didático, né? Eu estava no meu trabalho, tive um dia, não tive um dia atípico, um dia normal, um dia num setor de transporte ambulatorial sempre é um dia estressante, porque você tem que dar conta de uma agenda de pessoas que você precisa transportar. Se você me fala que se aconteceu algo diferente, eu falo que não. Eu tive dores de cabeça como é de costume, né? Porque você precisa lidar com uma agenda, porque você tem que dar um jeito de tirar do município pessoas, né? De alguma forma, né? Então você tem que quebrar a cabeça para administrar uma agenda de pessoas que você precisa levar e trazer de volta para o município, né? Então eu tive umas dores de cabeça. Eu cheguei em casa nesse dia por volta de umas 19 horas. A minha esposa, na ocasião, ela trabalhava à noite, né?
Então, sempre que eu chegava à noite em casa, a minha mãe, como eu havia dito para o senhor, ela mora perto da minha casa, então ela ajuda com os cuidados com os meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, a minha menina tem 10 anos e o meu menino tem 8 anos. Fala o nome deles, hein? A Manuela e o Rafael, queria até mandar um beijo para eles, que eles devem estar assistindo. A Manuela e o Rafael. E ela me auxilia no cuidado com eles, né? Uhum. Então eu cheguei em casa, fui até a casa da minha mãe, que mora perto, como eu disse, e jantei na casa da minha mãe, com ela, conversei com ela, liguei para minha esposa, que nessa altura ela já tinha ido para o trabalho dela, né? Uhum. Ela trabalhava à noite. Falei com a minha esposa cerca de 15 minutos no telefone, como de costume, e disse para minha mãe: mãe, eu já jantei, agora eu vou para casa, que eu vou dar um banho nas crianças para a gente ficar junto, que é o que nós fazíamos à noite, né? Uhum. Nós ficávamos juntos até da hora de dormir. E fui para casa. Quando eu fui para o banheiro para tomar um banho, porque tive um dia na ambulância, antes de entrar para casa, antes de ficar com eles, a gente, né, por conta de contaminação, essa coisa toda, a gente toma um banho bem tomado para ficar junto, né? Eu entrei no banheiro, comecei a tomar banho, daqui a pouco o meu braço simplesmente caiu, assim, sabe? Ele ficou mole. Sim. Ficou mole, e a perna do lado esquerdo do mesmo jeito que o braço também. E eu caí. Meu Deus do céu. Eu, por experiência da área que eu trabalho, eu sabia que eu estava AVCzando, eu sabia que eu estava tendo um AVC, né? Eu não sabia qual era a gravidade do AVC, mas eu sabia que era um AVC. Aí eu caí, quando eu caí, eu tenho uma bancada no banheiro de casa que sempre coloco as minhas coisas e o celular. Eu me arrastando, eu consegui pegar o celular. Sim. Ainda não tinha tido a torção do rosto, da boca, embora depois a boca tenha torcido. Eu liguei para minha mãe de dentro do banheiro. Disse: mãe, está acontecendo algum problema comigo aqui no banheiro. Não quis alertar para não preocupá-la ainda mais, mas eu disse: chama o socorro que eu estou tendo um problema no banheiro. E aí ela chamou o vizinho, que na sequência chamou o resgate. Sim. Né? E assim, o AVC que foi acometido, a minha pessoa, até a hora do sangramento que ele começou a ficar grande, ele foi consciente, total consciente. Até a hora que chegou o resgate, eu estava sabendo de tudo que estava acontecendo comigo. Só que como foi um AVC hemorrágico, ele começou a sangrar dentro da minha cabeça, né? Começou a sangrar. E na hora que o sangramento começou a ficar muito grande, foi a hora que eu perdi a memória. Uhum. Foi a hora que chegou o resgate. Quando chegou o resgate, eu apaguei. Você apagou? Eu apaguei. Aí foi a hora que eles me socorreram. Que eu dei entrada no hospital, eu já não lembro de mais nada. Você não lembra de mais nada. Foi a hora que... Só que nessa altura do campeonato eu já tinha ligado para umas 4 pessoas. Eu já tinha ligado para minha mãe, eu já tinha ligado para minha esposa. Sim. E já tinha ligado para o meu superior lá na ambulância. Sim. Dizendo que tinha acontecido alguma coisa. E todo mundo já tinha percebido que tinha acontecido algo sério, porque o meu rosto, eu me lembro de ter conseguido ficar meio de lado e eu ter um espelho dos pés até o teto. E eu lembro de ter colocado o rosto assim de lado pro espelho, eu lembro de ter visto meu rosto torcido, sabe? Sim. A boca de lado, o olho arregalado, eu me lembro de ter visto eu todo distorcido no espelho, entendeu? Eu tava bem deformado o meu rosto, assim, sim, sabe? E aí, daí pra frente eu já não... E nisso aí, as crianças suas estavam onde? Na sua casa ou na casa da sua mãe? Eles já estavam em casa. Sim. Eles já estavam em casa me esperando. Porque o que acontece? A minha casa é um sobrado, né? É um sobrado. E eu tomei banho na casa de baixo. Sim. E eles estavam na casa de cima, me esperando já. E aí eles sentiram, na hora que eu liguei para minha mãe, que a minha mãe chamou a vizinha, eles desceram para a casa de baixo junto com a vizinha. Rapaz, foi um desespero. Foi um desespero geral, porque eu lembro da gritaria. Sim. Eu lembro. Daí foi a hora que eu apaguei. Sabe, Jorge, você tá me falando aí, e eu tô até aqui pensando, até o fato de você ter trabalhado com ambulância, sim, e você ter socorrido tanta gente, né, sim, diversas doenças, diversas enfermidades, você teve uma noção do que tava passando com você. Sim. Né? Porque assim, se é uma pessoa leiga, ela pode simplesmente entregar os pontos ali mesmo, né? Sim, e eu acho que foi também uma coisa assim, é claro que eu vou falar para você, a gente como cristão, a gente não pode... como fala,
bater no peito e falar assim, eu dominei a situação. Nada, né? Toda glória a Deus, né? Sim, toda e qualquer. Né? A reverência é sempre total a Ele. Amém. A gente sabe que esse tipo mesmo o PCR, que é uma parada cardíaca, a gente sabe que o tempo de socorro para esse tipo de trauma, ele é determinante, porque na hora que acontece esse tipo de enfermidade, o tempo de socorro ele é determinante, porque o cérebro ele para de oxigenar. O sangue que vai para o cérebro, ele para de receber oxigenação, né? Uhum. E quando ele para de receber oxigenação, é a hora que você começa a sofrer os problemas as consequências dessa falta de oxigenação, que são as paralisias, são todas as outras consequências dessa falta de oxigenação. No meu caso, foi muito rápido. Por isso que as sequelas que hoje... do caminhar, do que aconteceu com a minha fala, eu colocava líquido na minha boca, ela saía de um lado, eu não tinha, né? A língua estava enrolada. Durante um tempo, a minha mão ela ficou agarrada ao corpo, né? Eu fazia isso com o dedo apenas. Por quê? Porque hoje não, hoje eu pego as coisas, né? Normal. Sim. Né? Mas por quê? Porque o tempo de socorro, ela... foi determinante. Se não tivesse essa misericórdia, primeiramente de Deus, né? Em ter trazido o vizinho que em seguida conseguiu, né, chamar o socorro e ele chegar em tempo hábil para me ligar no oxigênio e chegando lá ter tempo hábil de eu ter feito uma tomografia de crânio para ver o tamanho do sangramento, para ver qual foi o tipo de AVC, porque eu tenho o AVC motor, né, que te limita ao motor, que é o isquêmico que fala. E foi feito essa distinção entre o hemorrágico e ter sabido, né, qual é o AVC que foi acometido a mim. Isso foi determinante para que eu pudesse estar aqui hoje. Isso. Entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Deixa eu te perguntar, então, desses dois, você me falou 2 tipos de AVC. Isso. O pior é o hemorrágico. É o hemorrágico. Que foi o que você teve. Isso. E, na verdade, assim, o sangramento dentro da cabeça, o que acontece? Ele começa a provocar uma pressão dentro da calota, né? Entre o cérebro, né? Entre a massa cefálica e a calota, que é o osso, o crânio, entendeu? O meu sangramento, ele foi compactado dentro da cabeça. Nos casos mais graves, né? Não estou dizendo que o meu não tenha sido grave, mas casos mais graves, que os sangramentos são maiores, o sangue não consegue ficar mantido dentro da cabeça. E para aliviar a pressão, ele é feito um procedimento cirúrgico. Quando é feito, ele tem que furar a calota, ele precisa abrir a calota, o crânio, para aliviar a pressão de dentro para que não ocorra mais falhas, como a cegueira, a voz, que é o que eles vinham narrando para minha esposa todo o tempo, né? Sim. O médico, por ter experiência, ele começou a narrar muita coisa mórbida para minha esposa, que é falas dela, né? Que nesse momento eu já não estava mais consciente, mas ele vinha narrando, o neurologista, por experiência dele, né? Sim. Ele falou, o sangramento existe, porque assim, entre a calota e o cérebro, a massa cefálica, ele tem um espaço, né? Um espaço. Sim. Que o meu sangramento, ele coube dentro desse espaço entre o cérebro e a calota. Tem sangramento que não cabe, precisa abrir para aliviar a pressão, para poder não prejudicar o restante da função motora que existe no corpo, de diversos músculos, entendeu? O meu coube. E quando cabe, ele pode ser dissipado com medicamento, entendeu? O medicamento e o próprio corpo vai fazer a sucção desse sangue. O meu aconteceu, para a honra e glória do Senhor Jesus, o próprio corpo se encarregou de nivelar esse sangue na minha cabeça. Sim, entendeu? Graças a Deus. Né? Foi feito lá e o sangue parou, não está sangrando mais, e o que sangrou comportou dentro da calota. Graças a Deus. Entendeu? Eu vou ler aqui mais comentários, que tem bastante gente. Você que está aí nos acompanhando,
Não perca, todo sábado às 10 da manhã, ao vivo, diretamente podcast. Você pode seguir a gente também lá no Instagram, diretamente podcast, e também no Facebook. Curta a nossa página lá, segue a gente lá, diretamente podcast. Hoje aqui conversando, né, ouvindo esse testemunho maravilhoso do Jorge, né? Você que já acompanhou aí. Não se esqueça também de comentar, tem bastante gente comentando aqui. A Sandra Samara fala: Pai do Senhor, meus irmãos, desejo bom dia. Covid Game, Jorge, eu e a Bruna estão aqui, Deus abençoe. Flávia Silva, meu cunhado, que Deus abençoe sempre sua vida. Flávia, um abraço, Flavinha. Saudade, Flavinha. Você é um verdadeiro milagre. Você que está aí comentando, ó, já vai também compartilhando para chegar esse testemunho onde Deus determinar. Amém? Amém. O milagre que Deus fez na vida dos meus amigos. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Glória a Deus. Salatiel Palma, que é meu pai, pastor Salatiel Palma. Graça e paz, Deus os abençoe. Amém. Rafaela, obrigado a Deus por esse milagre. A Joseli, bom dia família diretamente. Que esse episódio de hoje seja um divisor de águas na fé e na gratidão aos propósitos do Senhor das nossas vidas. Amém. Deus abençoe nesse edificante podcast. Então, muita gente, né? Elaine, a paz do Senhor a Deus. O Covid, Deus é maravilhoso. Sim. Jorge, Rafaela, minha família na fé. Que lindo. Deus tem muitas e muitas bênçãos para vocês. Amém. Sempre. Eu amo vocês, meus irmãos. Amém. Para Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Jorge, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 49. 49 anos. E você é casado com a Rafaela? Sim. Com a Rafaela, quanto tempo você é casado? Nós estamos fazendo 13 anos. Parabéns. Né? Deus abençoe aí. Tem os 2 filhos desse. Tem esse casal de filhos. Isso. Graças abençoado. a Deus. Deus proporcionou também que os filhos vissem o milagre de Deus. Sim. Na verdade, assim, eu queria muito assim falar a respeito disso também, né? Que a Rafa, na verdade, ela é além de minha esposa querida, que Deus me abençoou, ela foi determinante também. Primeiro Deus, claro, mas ela foi determinante para esse milagre ter acontecido, entendeu? Amém. Ela não arredou pé um minuto. Eu fico muito emocionado com isso, porque... Fica à vontade. Eu devo muito a ela, muito. Todos os dias ela estava lá. Quando eu fui transferido de hospital, o outro hospital permitia, como o meu caso era muito sério, que as visitas pudessem pernoitar lá. E ela não arredou o pé. Ela dormia num sofazinho que mal cabia a ela lá, sabe? Eu acordava à noite e ela estava lá sentadinha do meu lado, sabe? Uma verdadeira companheira. Sim. Tá vendo? Glorificando. Quantas noites eu acordava, ela estava de joelho, sabe? Sei. Orando para Deus. E teve uma noite ela falando: Senhor, perdão. Fique em paz. Ela dizia assim: o senhor pode me devolver de qualquer jeito, só não leva o meu marido embora, sabe? Sei. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele me devolveu a vida. Amém. E hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Existia 20 anos que eu me batizei, mas já tinha mais ou menos uns 10 anos, uns 13 anos, que eu não ia na casa do Senhor. Sim. Eu não tenho para te dizer um porquê. Se eu for listar aqui para você desculpas, eu ficaria o dia todo aqui. A gente é bom nisso, você sabe, né? Sim. Para dar desculpa pro Senhor quando a gente tá bem, são muitas, né? Quando a gente tá mal, não. A gente sabe a direção certinha de ir lá para pedir ajuda, né? Mas com tudo que aconteceu comigo, o Senhor me deu uma família nova, revigorada. O Senhor me deu uma esposa nova, revigorada. E me deu 2 filhos que estão ali servindo ao Senhor junto com a idade, sabe? E a gratidão que eu já tinha a Deus, ela foi revigorada, sabe? E eu não tenho palavras. Na verdade,
eu sempre falo desse jeito, eu acho que é até forte falar assim. Às vezes eu me acho até indigno de todas as coisas que têm acontecido, sabe? Mas eu não posso falar dessa forma porque eu fui abençoado e agraciado com isso. Sim. E se eu fui é porque eu sou digno disso, entendeu? E é isso, eu tenho uma mulher forte, determinada, uma guerreira, sabe? E maior e infinitamente melhor do que talvez Deus poderia me presentear. Sim. Mas está ali do meu lado, sabe? E eu só tenho a agradecer a Deus. Amém. Porque Ele me deu, sabe, a glória da segunda casa. Sim. Ela está sendo infinitamente melhor do que a primeira, sabe? Muito bem. Olha só, você que está aí nos acompanhando, né? Até o fato, Jorge, de você estar aqui, né, contando seu testemunho, e esse testemunho hoje já está com sábado de manhã, já está com uma audiência boa aqui. Muito obrigado. E ele vai chegar para outras pessoas. Sim. Você que está aí, afastado, como Sim. ele mesmo relatou aqui, Sim. tá cheio de desculpa para dar. A gente sempre tem, a gente é bom nisso, Né? A gente é bom. Principalmente quando é tempo de vacas gordas, né? Quando a gente põe a mão no bolso. O sofrimento nos aproxima de Sim. Deus, né? E não deve ser assim, eu falo por experiência própria. Não espera pôr a mão no bolso, não espera, sabe, abrir a prateleira e pegar um remédio para tomar, para saber o caminho de Deus. Vai pelo amor, sabe? Sim. Pelo amor é muito mais gostoso, entendeu? Não é? E ele não pede nada em troca, ele só quer você lá, ele só quer você com um sorriso no rosto, Amém. né? Servindo, né? Servindo, com isso prazer. aí. Olha só entendeu? que maravilha, né? Só dessa fala aí já foram muitos testemunhos. Primeiro, Deus puxando o Jorge de volta. Sim. A esposa dele sendo esposa, companheira, Sim. né? Fiel, Sim. aquela pessoa que estava lá orando a Deus pela vida dele, Deus Sim. respondeu a oração. Sim. Os filhos que ele falou que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então você que é pai e mãe também, Sim. que tá na igreja aí às vezes meio, sabe quando a pessoa tá relaxadona? Sim. Não, você tem que Sim. se envolver e envolver tua família, Sim. né? Exatamente. Isso é muita gratidão. Sim. Jorge, mais comentários aqui, tá que bom? bênção, que bênção. Tá sendo assim um episódio com bastante comentário, graças a Deus. Maravilhoso. A Márcia fala assim, Pai do Senhor, que maravilha. A Elaine, estamos muito felizes pelo milagre dos nossos irmãos. Salatiel, Deus tem em tudo um propósito. Eu fico feliz de ouvir que o nosso irmão reconheceu isso. Sim. E está dando glória a Deus. Glória a Deus. E a Sueli diz assim, bom dia, meu filho. Sua mãe. Essa é minha mãe. Né? Essa é minha mãe de coração. Um beijo de sua mãezona do setor da ambulância. A Sueli essa é minha mãe. Essa, na verdade, é diferente a mãe. Geralmente a mãe adota o filho, né? Uhum. Essa daí é o filho que adotou a mãe. Sim. Eu criei a adoção do filho como mãe. Essa é mãe de um irmão que eu ganhei na vida. O meu líder, o meu chefe, o Lucas, e o meu líder-chefe, José Augusto, duas pessoas que hierarquicamente eram líderes meus, que ela é mãe deles, que eu adotei a mãe deles como minha mãe. E eu tô morrendo de saudade dela. Desde quando eu tive AVC, eu não tive a oportunidade de revê-la, de dar um abraço. Dona Sueli, minha mãe, eu tô morrendo de saudade da senhora. Logo estarei de volta. E obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo, que Deus abençoe muito a senhora, viu? Tá vendo, Sueli? Aí, ó. Ele não teve oportunidade, mas para a glória de Deus chegou até você o testemunho via internet, né? Então tá aí, ó. Muito bonito, viu? Essa relação aí. Gratidão eterna por ela, por tudo que ela sempre fez por mim. Muito obrigado mesmo, de verdade. A Rafaela, toda honra e toda glória a ti, Senhor. A Elaine, amém, glória a Deus. Salatiel, Jesus disse que estaria conosco todos os dias e no vale da sombra e da morte não seria diferente. E a Rafaela, eu te amo, estarei com você sempre, ó. Ela é parte de mim. Isso. Nós somos carne um do outro. É isso aí. Amo muito. Muito bem. Graças a Deus, né? Então você passou você também contou, né,
Naeli Vitória, te amamos, Jorge. Essa é minha irmã, é a filha da dona Sueli e minha irmã também. É isso aí. Te amo, Ná, te amo também. Ah lá, tá com saudade, tá dizendo aqui. Então, a Naeli, ó, tá vendo aí o Jorge pela internet, né? Esse testemunho maravilhoso. Sim. Você passou esse momento aí, aquele primeiro socorro, né? Você já relatou aqui. Sim. Foi para qual hospital? Então, no socorro primeiro, eu fui pro Santa Ana, em Santana de Parnaíba, né? Uhum. E depois para estabilização de tudo isso, eu fui pro Hospital das Clínicas, pro HC. Uhum. E lá eu fiquei os 45 dias. 45 dias. Isso. E nesse tempo, qual foi o tempo que você ficou? Qual foi o procedimento médico? E qual foi o tempo que você ficou inconsciente? A partir de quando você pegou a consciência? E quando você pegou a consciência, como é que estava sua mobilidade, as suas ações? Então, eu fiquei num coma induzido, né? E porque eu tive que ser entubado por conta desse sangramento que eles precisavam analisar. Eu tive algumas complicações. Eu fiquei praticamente acho que foi quase um mês que eu fiquei nessa situação. Eu não me lembro bem, a minha esposa poderia narrar melhor para você, porque como eu estava inconsciente, né? Uhum. Mas foi um tempo longo. E onde nesse tempo eles narravam para mim narravam para minha esposa as coisas piores possíveis, entendeu? Principalmente no processo de extubação, que é o processo da onde eles determinam um prazo para extubar, para tirar, né? Que esse processo de extubação eles oferecem, ele oferece risco para memória, né? Para memória, para visão, para fala, né? Alguns casos precisa fazer um processo de tráqueo, né? Que é aquela parte que você precisa abrir a traqueia, né? Por conta de complicações. Uma série de coisas podem ser acometidas a pessoa que tem esse processo de intubação e começaram a narrar muitas coisas, né? Para minha esposa. E tanto é que no dia que foi para fazer a extubação, chamaram ela de canto e falou: olha, escuta, hoje é aquele dia que a gente vai fazer o processo de extubação. E a gente queria pontuar para a senhora algumas coisas que podem acontecer e para que a senhora não se encha de esperança, né? E para a senhora também se precaver para o cenário que a senhora vai encontrar, que talvez possa ser um cenário definitivo, ou se por acaso acontecer isso que a gente imagina que aconteça, a senhora já saber com que cenário a senhora vai lidar, né? Primeiro de tudo, como ele está com os olhos fechados e a gente não fez durante esse tempo uma tomografia de crânio, a gente não sabe se o sangramento evoluiu ou não, ele está no coma induzido, ele pode ter acontecido alguma coisa em relação ao córtex que comanda a visão. Pode ser que ele não enxergue a senhora, né? Uhum. Pode ser que ele tenha ficado cego. Outra coisa, a questão da fala. Pode ser que a dicção dele tenha sido já comprometida. Uhum. Uma pelo cérebro, outra pela questão das cordas vocais, que na hora de extubar, que o tubo ele passa pelas cordas vocais na hora que você coloca o tubo. Na hora de extubar, pode ser que tenha prejudicado, né? E é isso. A gente vai te extubar, vai colocar ele no O2, que é o oxigênio, e se ele enxergar, possa ser que tenha já comprometido a questão da cabeça em si. Se ele enxergar, ele não vai te conhecer. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, tem todas essas complicações, tá? A senhora está preparada? A senhora quer se preparar? Né? E aí, a pergunta que vem na cabeça de quem está de acompanhante há tanto tempo é: como que se prepara para isso, né? Não é verdade? Como que se prepara para alguém que você tá a vida toda do lado, para olhar para você e te perguntar: quem é você? Né? A não ser pedir para Deus, né? E foi isso que ela narra que ela fez, que ela pediu para Deus.
Ela pediu para Deus e aqui, hoje eu estou conversando com uma pessoa que poderia ter sequela na visão, não teve, né? Na fala de uma forma muito comprometida até, e Sim. também na questão cognitiva de não reconhecer o próximo, né? Sim. A pessoa do lado. Sim. E ele está aqui, ó, hoje, né? Tendo E foi uma coisa... E aí o que eu lembro disso foi um negócio muito... E ela entrou e ela se agarrou na fé dela, que é uma pessoa de fé. Minha esposa é uma pessoa de fé. Ela se agarrou na fé e foi uma coisa instantânea. Eu não me lembro da instantaneidade disso, Sim. mas o que ela fala é que foi algo instantâneo. Na hora que aconteceu a extubação, eu abri os olhos. Na hora que ele me estubou, eu abri os olhos. Sim. Na hora que eu abri os olhos, eu enxerguei embaçado, mas eu enxerguei. Eu, na verdade, eu estou sem óculos hoje. Para quem me conhece sabe que eu uso óculos, né? As pessoas podem até estar estranhando, mas eu uso óculos. O meu óculos, anteontem eu sentei em cima do meu óculos, eu quebrei o meu óculos, é por isso que eu estou sem óculos, para as pessoas que não sabem. Mas eu uso óculos quando eu abri os olhos, eu enxerguei embaçado, mas eu vi que tinha uma pessoa de branco e eu sabia que eu estava no hospital, né? Eu vi uma pessoa de branco, eu sabia que era o médico, e do lado eu vi a Rafa. E eu reconheci que era a Rafa. E eu perguntei, e eu falei assim: oi, Rafa, amor, tudo bem? E as crianças, como estão? Sim. No momento da extubação eu disse isso. E o médico se virou para a Rafa e fez assim. Num movimento de interrogação, dizendo assim: eu não sei por quê que ele está fazendo como é que está acontecendo isso, né? Porque assim... o diagnóstico dele ele já tinha dado. Ele estava até no papel dele, vamos dizer assim. Mas Deus faz milagre. Exatamente. Você reagiu completamente diferente de todo aquele diagnóstico, né? Sim. Ruim. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E uma coisa assim, um parênteses nisso, mas é bem mais para frente. Assim, como eu já te disse, eu trabalho na área da saúde e já há algum tempo. E assim, eu já percebi em alguns momentos, e assim, é claro que ainda hoje existe uma resistência a respeito disso. Ainda hoje, né? Mas menos, eu vou te falar. Eu tive uma conversa, eu fiz vários amigos, principalmente quando a gente começa a conversar, você começa a estreitar laços de amizade, você começa a falar que trabalha na área, alguma coisa do tipo. Tem muitos amigos médicos, principalmente enfermeiros, você começa a estreitar a amizade, fica melhor. Esse médico em si, é um neurologista do Hospital das Clínicas, eu fiquei amigo dele, amicíssimo, Júlio, inclusive se ele tiver, eu mandei o link para ele, se ele estiver me assistindo, eu queria mandar um abraço para ele. A gente falou a respeito lá e ele perguntou para mim qual que era o que eu pensava disso, né? A gente falou que... Por que eu estou te comentando isso? Porque ele sempre que ele chegava no meu leito, no quarto que eu estava, e dessa minha recuperação, porque, note, eu ando, eu falo, eu tenho uma recuperação que para uma pessoa que teve o AVC do nível que eu tive, eu não vou te falar em percentual, porque eu não tenho os papéis para te mostrar aqui. Eles estão retidos, eu não consegui imprimir, eles estão no site do HC. Mas para a pessoa que teve um AVC do nível que eu tinha, eu não conseguiria estar de pé. Sim. Nos primeiros dias que eu abri os olhos, me colocavam sentado, eu caía. Pra você ter ideia. Sabe João Bobo? Sim. Eu caía e voltava, sabe assim, eu não conseguia ficar sentado. Eu ando hoje, com 5 meses, quase 6 meses de AVC. Eu ando. Você entendeu? Isso a ciência meio que não explica. Eu ando. Milagre. Entendeu? O primeiro culto que eu fui de cadeira de rodas, que eu não conseguia. Eu ando. Glória a Deus. Eu tomo banho sozinho de pé. Sim. Já começou na hora da extubação. Sim, entendeu? Porque o médico falou tudo aquilo e daqui a pouco, Rafa, né? Você falou como são os filhos. Isso.
entendeu? Que coisa, rapaz. É um negócio assim... Inacreditável. É. Só por Deus. É Deus. Não é? E aí as coisas vieram e ele me perguntou o que eu achava disso. Como que eu narrava essa recuperação? Cada dia ele estava. Tinha dia que ele chegava lá e eu estava sentado na cama, de pé assim, do lado assim da cama, conversando com uma enfermeira. Daí ele falava para mim assim, escuta, deixa eu falar para você. Eu não quero estragar o teu papo aí. É só pra te falar, você teve um AVC, viu? Lembra? Mas você tava... Mas tudo bom, pode continuar aí. Você tava de boa. E eu conversando com o pessoal com o braço cruzado, assim, lá no banheiro tomando banho, conversando. Só pra te falar, você teve um AVC, viu? Deixou ele boca aberta, né? Assim, o médico, né? Aí um dia, assim, ele falou, não, mas vem cá, deixa eu te conversar. Eu queria só entender. Me narra aí, o que você tem na tua cabeça a respeito do que aconteceu contigo? E assim, cara, e aí na conversa com ele, até minha esposa pode falar que ela participou dessa conversa, na conversa com ele chegou a psicóloga, tinha uma psicóloga lá, eu não vou, me perdoe mesmo, eu não vou lembrar o nome dela, mas uma pessoa inteligentíssima, foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já conversei até hoje, né, junto com o Júlio, e eu fiquei pasmado com uma pessoa com um grau de inteligência daquela. E ela falou assim, agora me fala outra coisa. Você leu alguma coisa para você chegar nessa conclusão que você chegou a respeito do que aconteceu com você? Daí eu falei assim, não. Basicamente eu não tive tempo de ler nada, porque eu não saí daqui, não me trouxeram nada, mas assim, basicamente foi intuitivo e baseado no que eu tenho de religiosidade. Falei assim, mas foi só religiosidade? Falou, foi só. E isso te alenta? Te alenta no que você acha que aconteceu com você, no que você, melhor, tem certeza que aconteceu com você? Falei, sim, eu me resolvo com que isso. Amém. Isso, amém. Ela falou assim, para mim também está perfeito. Maravilha. E ela, como profissional da saúde, da matemática, sim, ela falou para mim também com os olhos cheios de água, emocionadíssima com tudo isso. Sim, é porque é um milagre. Né? Agora eu falo assim, alguém dá exatas, se emocionar com algo que veio dos céus, não é todo dia que você vê, porque você sabe que eles são difíceis. Eles não se contentam com isso, eles precisam, ele pode até concordar com você. São céticos, exatamente. Você entendeu? Exatamente. E eu falo, eu falo assim, agora eu tiro a minha prepotência, eu tiro a minha Cristo, eu tiro a minha soberba, o que o irmão quiser que eu, sabe, para falar, eu não quero parecer melhor, eu não quero parecer o excêntrico, eu não quero assim, mas você... nada disso. Os papéis estão lá e para quem quiser pagar para ver, que pague, para quem quiser achar que, sabe, cada um pode ter o teu ponto de vista, a tua opinião, achar que sim, achar que não, mas tá aí, Deus tá aí para que as pessoas, até as que queiram duvidar, tá aí para isso. Não tem essa não. Né? O que você viveu é muito maior do que qualquer palavra de cético ou de ciência exata. Você viveu, sim, não é verdade? Então não tem como você deixar de falar disso. Aliás, você tem que falar mesmo. E aqui, Salatiel Palma comenta, que lindo ver o Salmo 133 se cumprindo na vida das pessoas que o cercam, e dizer com os salmos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sim. Isso é contagiante para a glória de Deus. Sim. A Pamela, a paz do Senhor Jesus. A paz, Pamela. Deus Amém. continue te abençoando sua vida, amado. Ela também, diz que a bênção é graúda. E bem. Agora a Maria Neves. Mariana é minha mãe. Sua mãe. Minha mamãe. Filho, te amo. Deus te abençoe. Te amo, minha mãe. Te amo muito. Ela escreveu, Cida, filho, você é tudo pra mim, né? Minha mãezinha. Rafaela, ele desenvolveu uma enxaqueca crônica devido ao AVC e teve que fazer um bloqueio. Tomava morfina no parador. Hoje não sente nada, para a honra e glória do Senhor. Pode contar essa parte aí. Então, na verdade, o que acontece? Eu desenvolvi uma enxaqueca crônica. Eu nenhum tipo de remédio para dor de cabeça, nenhum tipo. Dava jeito na dor de cabeça, na enxaqueca que me dava.
E aí o médico falou assim, a gente vai ministrar a morfina. Mas você imagina eu ter que tomar isso todos os dias, né? E aí o médico falou, o Júlio, que eu falei há pouco, que a gente falou a respeito do que ele me perguntou, do que eu achava, né, a respeito dele. Ele falou assim, Jorge, a gente vai ter que fazer um bloqueio. Vamos tentar fazer um bloqueio. É algo experimental, é algo que eu ainda não tentei com ninguém, mas vamos fazer um bloqueio para ver se a gente consegue. E ele, com algumas injeções, ele aplicou na minha cabeça em forma de cruz um bloqueio que nada mais são analgésicos que ele fez uma combinação que ele aplicava na minha cabeça com umas injeções até o osso da calota. Então ele fazia daqui até aqui e da frente até aqui. E eu tomava isso. Ele fez uma porção de vezes esse bloqueio. E só foi através desse bloqueio que ele testou em mim que eu consegui, que eu sarei dessa enxaqueca crônica, que na verdade eu rolava de dor, eu rolava. E você imagina tomar morfina como quem toma dipirona. Por você ter ideia, depois que ele fez esse bloqueio, por você ter ideia a discrepância, né? Depois que eu parei de tomar morfina e fiz o bloqueio, para que a compensação da morfina, eu tomava uma cartela de dipirona. Uma cartela são 6 dipirona. Imagina que já é muito. Já é muito. Eu tomava uma cartela para não ter que tomar uma morfina. Entendeu? Então... E aí ele fez esse bloqueio experimental e aquilo resolveu na minha cabeça. Mas eram umas agulhas imensas. Deu assim. certo. Deu certo. Quanto tempo foi esse tratamento aí? Não, ele fez 2 vezes. 2 vezes. Mas eram umas agulhas imensas. Deus assim. mais, né? E aí passou. Diretamente no crânio. Graças a Deus, Graças né? a Deus, tem mais comentário aqui. Usando o perfil da Pamela, fala, aqui é o pastor Samuel da Igreja das 7 Dispensações. Samuel. 7 de Santana, Parnaíba. Isso. A bênção é grande, Deus é maravilhoso. E a Sueli, o Lucas do SAMU tá usando o perfil dela, e o Lucas manda um abraço para você. O Lucas é o meu eterno chefe, é o SAMU. Lucas, um abração, meu irmão. Te amo muito. Obrigado aí por tudo. Saudade sempre aí de você. Um abraço também, meu irmão. Quantos dias você ficou internado? E quando você saiu, como é que foi? Você ainda faz tratamento, fisioterapia, essas coisas? Eu, na verdade, assim, eu fiquei 30 dias lá no HC, no intensivo mesmo, né? E eu saí do HC e fui pro o Instituto Perdizes, que cuida de pacientes AVCzados, né? E de PCR, né? Que cuidam de parada cardíaca, que tem limitação motora, né? Que ele cuida da parte de fisioterapia. Lá eles podem ficar 45 dias possíveis para fazer uma reabilitação para colocar um paciente em pé, né? Em pé para que ele possa ter uma vida minimamente independente, né? Então, por exemplo, se o cara como eu, que não... Eu tava, pra eu ter ideia, eu tava com o braço colado ao corpo e com o pé parecendo um curupira, com o pé para trás. Então, eu não conseguia andar e nem ficar de pé. Todo torto. Todo torto e quando eu sentava, eu caía do lado. Você entendeu? Aí ele faz o quê? Ele faz descolar o braço do corpo e fazer esse movimento aqui. Fazer uma mobilidade mínima. E aí você fica 45 dias possíveis. A dicção melhora, você desenrola a língua, o mastigar, né? O falar, né? Que você tem os exercícios de... Igual como você vai aprender a cantar, né? Sim. Você faz exercícios de voz para voltar à dicção, a falar as palavras, você faz aqueles trava-língua, né? Para voltar a falar. E aí quando eles começam a captar essa melhora em você, é a hora que eles vão fazer essa alta sua, porque a rotatividade é grande. Você imagina que um dado que ele falou, que esse tipo de acometimento, o AVC por si só, é
não é um dado concreto, né? É uma informação assim extraoficial, mas a temência deles é que o AVC seja a doença a nova doença, né? E principalmente entre os jovens, né? Porque tá tendo bastante, né? Cada vez mais e mais jovens são acometidos disso, entendeu? Dessa coisa que é sorrateira, silenciosa, que às vezes, por aquilo que eu estava dizendo para o senhor, eu fui acometido do AVC, que as pessoas atribuem a uma hipertensão, né? Descontrolada, né? E eu não tenho hipertensão. Lá eles fizeram vários exames para ver da onde foi desencadeado. Eles achavam que poderia ser do rim, porque o rim que filtra todo o sódio do corpo, né? O sódio que desencadeia a hipertensão, né? O rim, por exemplo, você come uma comida que está com muito sódio, ou uma comida com muito sódio, ou mesmo que você dosou muito sal em alguma coisa, o rim que ele filtra tudo isso. Às vezes do rim que pode subir, né? Eles fizeram tomografia de abdômen para saber várias vezes, pelo menos umas 6 tomografias de abdômen, para saber da onde viria essa suposta hipertensão, e eles não chegaram a conclusão nenhuma. Em 45 dias que eu fiquei lá, eles fizeram pelo menos umas 6 e não apareceu nada. A minha pressão, a PA que eles falam, de lá era 12/8, todos os dias. Eu media de manhã, de tarde e de noite. Ela não deu alteração nenhum dia que eu estive lá. Somente aquele dia que eu fui acometido que ela teve um pico. Foi para a glória de Deus, né? Foi para ter essa... E aí, inclusive, você falou que teve um dia normal. Um dia normal. Né? Você tinha algum outro problema de saúde antes? Não, eu sou acometido de diabetes. Mas também que era assim, não era das mais controladas, mas nesse dia estava, entendeu? Nesse dia tava tranquilo, não tinha nada demais. Então você ficou lá durante esse tempo aí, fazendo alguns tratamentos. Isso. Nesse outro, você falou do no local Instituto Perdizes. Instituto Perdizes, Isso. de AVCzados. É o termo que eles usam para quem foi acometido de AVC, né? Isso. Recentemente eu conheci, não conhecia as pessoas, assim, mas as esposas que eu trabalho em escola, né? Sim. 2 mulheres lá os maridos tiveram o AVC, né? Sim. Então é uma recuperação que... Sim. E não foi, assim, grave igual o seu. Sim. Mas, graças a Deus, também estão vivos para a honra e glória do nosso Senhor. Sim. Né? Aí depois que você saiu de lá, né, desse instituto, você foi para casa... Não, eu vou fazer uma pergunta antes. Você disse que passou um tempo afastado, dando desculpa, né? Sim. Quando é que foi que você falou assim, olha, preciso voltar... com aquele encontro ou reencontro com Jesus, com Deus? Então, o que acontece, irmão? Há tempo atrás, assim, na verdade, eu estava comentando com o pastor Israel há pouco, né? Eu tinha uma vida muito abastada, sabe assim, uma vida com muito luxo, vamos dizer assim, né? Tava tranquila. Uma vida tranquila nesse sentido. Nesse sentido. Só que eu falando com a minha esposa, isso conversa de meio de casamento, e conversando com o pastor há pouco tempo, eu não lembrava nenhuma vez que eu dobrei o joelho para agradecer essa vida abastada que tinha, essa vida de fartura, entendeu? Era um dinheiro, eu acho até muito duro falar isso, mas era uma vida que parecia que o dinheiro ficava até amaldiçoado, porque não tinha um agradecimento daquilo, sabe? E o dinheiro, ele não parava na minha mão, você entendeu? Sim. Não era proveniente de coisa errada, pelo contrário, era de trabalho, mas ele não era agradecido, entendeu? Não era agradecido. Então, não era agradecido nada. Então, assim, os tombos, eles vinham, porque era a Torre de Babel que era feito, entendeu? Sim. Não tinha alicerce, sabe? E aí, como eu dizia para o senhor, eu ia nas igrejas que eu ia, as igrejas eram templos
monumentais, eram coisas grandes, mas os murmúrios que eu via na igreja, entre os homens, era qual irmão que estava com o carro mais bacana, entre as irmãs, era qual as irmãs estava com a joia mais bonita, qual o vestido mais bonito, qual o sapato mais bonito, mas a igreja em si não tinha unção. Os testemunhos que eram dados eram testemunhos vagos, sabe? Era coisas que não Só de tocava. grana. Não tocava. Certo. E a igreja que a gente congrega hoje, você vai pasmar, é uma igreja que ela sempre existiu na rua da minha casa. Uhum. O pastor dessa igreja, que eu falei em testemunho lá, ela é uma alma vale muito a pena. Sim. Que seja uma. O pastor dessa igreja, ele sempre, eu moro nessa casa, que é a casa essa casa, na verdade, que eu tenho, essa casa eu construí ela há 20 anos antes de ser casado. Eu já tinha uma casa antes de ser casado. Sim. O meu pai, que Deus o tenha, hoje já é falecido, ele falava para mim, meu pai me via chegando porque eu era muito jovem, eu trabalhava numa empresa, eu ganhava bem pra caramba, sabe? Uhum. Meu pai falava assim, por que você não constrói uma casa? Eu falava pro meu pai assim, meu pai, construir uma casa pra quê? Uhum. Eu não tenho irmãos, eu sou filho único. Eu moro com o senhor e com a minha mãe. Quando eu casar, eu vou morar com o senhor. Ele falava assim, comigo? Por que comigo? Sua mulher vai querer ter uma casa. Eu falei, não, mas eu vou morar com o senhor. Eu falei, não, faz tua casa, cara, olha a grana que você ganha. E o meu pai que foi, sabe, me dando direção. Então, tipo, 20 anos antes de eu casar, eu já tinha uma casa, entendeu? Eu não sabia por quê, mas eu tinha uma casa. Sim. Você entendeu? E aí meu pai e eu fazendo lá, e o pastor dessa igreja, toda vez que ele estava saindo por um lugar, e eu não era nem convertido na época, ele estava indo para um lugar, ele estava indo para fazer outra coisa, e ele desviava o caminho dele, e ele ia lá, me via sentado na frente da minha casa, e ele falava, vai qualquer dia lá, irmão, fazer uma visita lá na igreja, e convidava, irmão, qualquer dia eu vou lá, não sei o quê, aquele papo vago e tal, mas ele nunca desistiu de mim. Sim. Ele nunca desistiu. Glória a Deus. Nunca. Isso eu estou falando de uma conversa de 30 anos. Sim. Não é um convite de uma semana. 30 anos ele falava para mim, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E nunca. Falei em testemunho na igreja. Sim. Aí a gente chegou e aí você falou, mas por que você foi lá? Porque a rua da minha casa é um negócio assim, tem uma igreja, tem 2 igrejas na rua de casa, só que essa empurrava a cadeira de roda ia sozinha, entrava na igreja, a outra tinha que subir um top assim. Sim. E aí eu falei com a minha esposa, vamos nessa aqui que é mais próximo, que você consegue empurrar a cadeira de roda até lá. E aí a gente foi por isso, porque Glória a Deus. Pela proximidade, entendeu? Glória a Deus. Só que a gente encontrou lá foi algo infinitamente maior e melhor do que a gente, sabe? Não só pela proximidade, mas a gente foi acolhido na igreja. Sim. Sabe? Foi acolhido. E a unção que a gente encontrou na igreja foi um negócio que foi, sabe, para mim que estava afastado, pelo que eu vi nos templos, sabe, aquele glamour que não era aquilo que eu queria ver, não era aquilo. Sabe, a gente foi bem recebido, a gente, sabe, tanto pelo pastor Israel, mas por toda a nave da igreja, sabe? O pessoal me ajudando. E chegou um dia que eu não conseguia parar de pé. Eu ficava de pé, eu já queria sentar, porque me cansava muito. E eu falei comigo, eu estou indo lá para fazer uma prova do Deus vivo, que me trouxe a vida, que me trouxe do vale da morte, e eu vou lá com uma cadeira de roda, e em casa eu fico de pé, tomo banho de pé, eu vou lá e vou ficar de pé. Amém. E a hora que eu cansar, eu vou ficar cansado de pé. Amém. Mas eu vou ficar de pé. E na hora que eu cheguei lá, e eu não conseguia mesmo, meu irmão. Eu não conseguia ficar. Sim. Mas eu falei assim, eu vou para a honra e glória de Deus. Eu vou ficar de pé. A cadeira de rodas foi algo que me ajudou, mas já passou. Sim. Aí esse dia que eu resolvi não ir mais de cadeira de roda, eu não sentei na cadeira de banho, porque eu tomava banho na cadeira de banho. Eu cheguei lá, fiquei segurando na torneira do banheiro, do chuveiro para tomar banho, meio que me tremendo, mas eu tomei banho segurando no chuveiro e na janelinha do banheiro, e tomei banho meio que tremendo. Falei, hoje eu não vou sentar em lugar nenhum, hoje eu vou tomar banho de pé, hoje eu vou me trocar, hoje eu vou ir andando,
segurando na mão da minha esposa e com a muleta, mas eu vou. E hoje, na hora que o pastor falar, os irmãos fiquem de pé para ouvir a palavra, eu vou ficar de pé e eu vou chegar de pé na igreja. Amém. Eu não sei o que vai acontecer, mas hoje eu vou. Quando eu cheguei lá, foi sabe aquela ola, né? Com perdão, pai, de fazer essa analogia. Sabe aquela ola do estádio de futebol? Sim. Foi isso que aconteceu. Foi uma alegria. Quando eu cheguei lá, foi todo mundo gritando. Quando aquele rapaz lá que era coxo, né, que fala aleijado, ele saltou de alegria quando recebeu a bênção, né? Então não tem... Pode ficar tranquilo, porque eu entendo. É a alegria de Deus de ver uma pessoa que estava morta, depois só andando de cadeira de roda, de repente em pé, como eu te vi aqui, para chegar aqui no estúdio, irmãos. Tem que descer uma escadinha considerável, né? Esse homem veio andando, né? O irmão Israel chegou, eu vi que ele olhou assim meio estranho com a esposa dele de lá e de fora. Daí ele foi até o bebedouro, catou um copo com água, bebeu, ficou me olhando, daí ele foi passando assim, daí ele queria ter certeza que era eu que tava ali, entendeu? Sem a cadeira, né? Era você um anjo, né? Aí eu achei assim, sabe? Mas foi assim, um carinho tão grande e eu não posso negar, sabe? Eu não posso negar que a resposta de oração tudo isso. E isso foi fortalecendo e para quem não conseguia ficar sentado e cair, e eu descer e subir uma escada, a minha casa tem um lance de escada que tem mais de 40 degraus. E eu subo e desço. Amém, glória a Deus. Entendendo? E eu não posso olhar para isso e falar, isso é obra do acaso, meu Deus. Não é. Eu vou até trazer aqui algumas palavras. Peço licença ao Jorge. Por favor. Primeira palavra que aconteceu lá, Pedro e João perante Sinédrio. Pedro e João tinham ido para o templo, graças a Deus curaram lá o rapaz, e o governo, né, e os religiosos perseguiram eles, colocaram eles na cadeia. E quando soltaram eles, disseram assim: então, chamando novamente, ordenaram que não falasse nem ensinasse sobre o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Glória a Deus. O primeiro ponto é esse. O Jorge nunca vai deixar de falar do que ele viveu, né? Isso se chama poder de Deus, né? Não tem cético, não tem ciência, não tem nada que explica essa situação. Então, assim como Pedro e João chegaram para aqueles homens, nós não podemos deixar de falar, né? E aqui o Diretamente Podcast, né? Nós recebemos pessoas de diversas religiões. Nós recebemos, mas vou falar, nós sabemos que Deus tem trabalhado e esses testemunhos têm chegado para muitas pessoas. Não deixe de falar mesmo. Essa é uma palavra que eu tenho, inclusive, por irmão. E você que está aí nos ouvindo, não deixe de falar do poder de Deus. Eu tô aqui todo sábado, eu, Garcia, para falar do poder de Deus, do amor de Deus. Ele te ama, ele tem restauração, ele tem uma vida nova para você. Às vezes você tá numa condição igual o Jorge, né? Lá sossegadão, achando que era abraço dele mesmo, mas vai, como ele mesmo disse, vai pelo amor, né? Glória a Deus. Amor. Esse é o primeiro ponto que eu tenho para falar. O outro ponto que eu tenho para falar, isso também me toca muito. Você que vai na igreja atrás só de bênçãos materiais, você tá atrás do pouco. O que Deus tem pra gente é muito mais. É muito mais. É a vida. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Infelizmente, né, não são todas, como o Jorge falou mesmo aí, a igreja que ele faz parte dessa igreja. Nós também lá da igreja presbiteriana, é uma igreja de bairro, é igreja de vila. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Deus tem muito mais do que bênçãos materiais. Bênçãos materiais são boas, ele mesmo falou, tem uma casa, né? Mas o que adiantaria? Ele tem também uma esposa que orou por ele. Um grupo de irmãos que oraram por ele. Pessoas que viram. Isso é o que importa. Então, se Deus te acrescentar, amém. Se ele não acrescentar, amém. Você busque a Deus enquanto se pode achar. Então a gente tá nadando contra a maré mesmo, porque o mercado é grande. Exatamente. Não é verdade? Tem verdade. Muita gente que, como ele disse, ele viu, ele não tá falando do que ele não viu, não. Vai testemunhar só de carrão, casando essas coisas. Ou roupas luxuosas.
o evangelho é uma coisa simples. É isso aí, ó, traz a vida. Exatamente. E o que é mais importante, né? Você ter muito dinheiro ou poder fazer isso aqui, ó. Respirar, né? Viver a vida sem as dores de cabeça. Nem fala. Não é verdade? Nem fala. Eu costumo dizer, perdão cortar o pensamento do senhor, é uma coisa assim, é uma analogia e eu espero que os irmãos não me levem para o pejorativo, mas é uma analogia muito simples falando de simplicidade. Eu estava no leito de hospital com o lado esquerdo totalmente paralisado, né? E uma coisa que eu também aprendi, abrindo um parênteses disso, que você fala assim, você tá com... Eu pelo menos, eu pensava isso lá assim, quando você tá com o lado esquerdo paralisado, né? Você pensa assim, bom, eu tô com o lado esquerdo paralisado, só que o lado direito tá funcionando. Então, o que eu pensava? Bom, eu tô com o lado esquerdo paralisado, mas o lado direito tá funcionando, ou seja, o meu pé tá funcionando, a mão está funcionando. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? O meu leito, ele estava a 3 passos do banheiro. E eu quero usar o banheiro. Se eu não consigo, se eu colocasse o pé esquerdo no chão e tentasse apoiar, eu caía. Mas o lado direito tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou igual um saci. Eu vou pulando igual um saci no banheiro e vou usar o banheiro normal, entendeu? A primeira coisa que eu descobri, que o membro, principalmente a perna, o braço também, mas a perna, ela fica desligada, como se ela tivesse desligada aqui do corpo. Fica um peso morto. Um peso morto. E ela dobra de peso. Ou seja, se eu for tentar você não tem um controle, né? Pular igual um saci... Você vai cair. Eu tô carregando a metade de um corpo solto. Ou seja, e quando eu for tentar andar numa perna só, primeiro que eu não vou conseguir levantar essa perna. Ela vai ir arrastando. E arrastando, eu não vou ter o controle dela. O que vai acontecer? Eu vou cair. Entendeu? Outra coisa, aí digamos que eu consiga chegar no banheiro, que eu fui saber depois. E eu não sabia disso porque até então não tinha dado vontade ainda. Eu tive a paralisia do meu xixi. O xixi, como o xixi, a abertura do canal do xixi, ele é um músculo. E ele paralisa parte dos músculos que você tem, eu tive a paralisia desse músculo. Eu não fazia xixi espontaneamente. Tinha que passar uma sonda no canal do xixi para sair, entendeu? Sim. E aí aquilo me matava de um jeito, irmão, que é assim, voltando às pequenas coisas que você faz assim, as necessidades básicas de ir ao banheiro é uma coisa que a gente faz e a gente fala, pô, mas eu tenho que agradecer por ir ao banheiro? Talvez não, mas assim, o ato de ir no banheiro, a alusão, né, que eu tô te dizendo, a alusão, mas as coisas simples de você fazer no teu dia a dia, ela está englobada no ato de agradecer a Deus por você existir, da sua existência, entendeu? E isso passa batido. Você, como meu pai, o meu finado pai que Deus tem, meu pai era um matuto, meu pai era analfabeto funcional. Sim. O meu pai assinava o nome dele ele via a letra como um desenho. Sim. Se ele visse uma letra diferente da dele, ele não sabia, entendeu? Era simplesmente a cópia. Isso. É um analfabeto funcional. O meu pai, ele entendia as coisas, sabe, assim, porque tinha que ser, entendeu? Tem gente que faz faculdade para ser como meu pai era. Sim. Você entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Você precisa, cara, entender que desde das coisas mais modestas até as coisas mais mirabolantes, você tem que fazer reverência, você tem que fazer... Tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Tem que agradecer a Deus. Por respirar, por poder ir ao banheiro, por ter um pedaço de pão. Por tudo. Por tudo. Por tudo. A minha mulher ela brinca assim, né? O meu filho, e não porque é meu filho, mas a minha filha também. Eu revezo. Um dia um dorme comigo, outro dia dorme comigo. Sempre foi assim. Mas
com esse vale que eu passei, eu criei um apego maior, sabe? Uhum. E ontem a minha mulher acordou no meio da noite, eu tava passando a mão na cabeça do meu filho, beijando ele, e às vezes me dá um ataque, assim, de emoção, sabe? Eu choro sozinho, mas o senhor sabe. Aí ela falou, vai dormir, cara, e aquilo me passa um filme na minha cabeça. Eu falo assim, poxa, e eu pensava no meu filho o tempo todo, e se eu não puder ver de novo ele, cara, sabe assim? Sim. E tudo eu faço isso hoje. Eu agradeço o tempo todo, sabe? Agradeço. Graças a Deus. Gratidão, sabe assim? Sim. Até eu acho que é o extremo da coisa toda, sabe? Mas a gente, tão somente isso, a gente tem que ter gratidão. Tão somente a gratidão, sabe assim? Amém. E se a gente pensasse assim, não teria tanto tempo para outra coisa, sabe? Assim, para falsidade, para você perder tempo em tentar ludibriar, em enganar, em ser falso, em maldizer alguma coisa. Tantas discussões tolas, né? Não teria. Amém. Nossa, graças a Deus, testemunho maravilhoso, né? Agradeço. Fazer aqui a propaganda, tá bom? O assunto tá bom. Obrigado. Glória a Deus. Glória a E Deus. aqui também depois eu vou ler alguns comentários, Por tá? favor. Que não para de chegar, graças a Deus. Graças a Deus. Você que, nos acompanhou aí desde o começo, saiba que esse vídeo, ele tá ao vivo agora, mas depois volta aí no canal, porque dá para você compartilhar geral aí para as pessoas. Diretamente podcast, todo sábado, às 10 da manhã, aqui na Tume TV Web, da THG Produções. Hoje aqui recebendo o Jorge Neves, um milagre de Deus, né? Mas ele tem deixado aqui um testemunho que vai além do AVC. Ele acabou de dizer que nós temos que agradecer por tudo. Isso é um milagre também que Deus faz na nossa vida. Mas um homem que praticamente esteve morto, desenganado pelos médicos, né? Sem perspectiva, deixou médicos boquiabertos com a recuperação e também voltou para a casa do Pai e voltou com a glória da segunda casa. Amém? Eu vou ler aqui alguns comentários. Sim. A Joseli fala assim, né? Primeiro, aquele rapazinho, o Lucas, ele falou, tamo junto sempre, Jorge. Isso aí. Né? Abração, meu irmão. A Joseli, que testemunho maravilhoso desse irmão, Jorge. Que Deus abençoe em todos os segmentos da vida. Amém. Deus é contigo, Jorge. Amém, minha irmã. Exemplo de vida para todos nós. Às vezes somos falhos na fé, na gratidão. Por isso devemos vigiar e agradecer por tudo, independente das circunstâncias. Deus é bom o tempo todo. Sim. Pastor Samuel Santos diz assim, isso é a diferença do nosso ministério, amar a vida e não o que as pessoas têm. Amém. Essa é a obra que Jesus mandou todos os cristãos fazerem, né? Pedro e João, aqui em Atos 3, diz que, olha, né? Eles não tinham prata nem ouro, mas que tenho, te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Amém? Amém. E a Eva Barros fala assim, meu sobrinho Jorge, um milagre de Deus. Que Deus te abençoe sempre. Deus é bom o tempo todo. Sua bênção, minha tia. Um beijo. Te amo muito. Amém. E o Sérgio Moreira, ele mandou aqui uma figurinha, né? Um emoji das mãozinhas assim, sendo levantadas para Deus. Sérgio Moreira. Como gratidão. Sérgio Moreira. Tá bom? Deus abençoe. Ó. Você que nos acompanha aí todos os sábados, né? Se inscreva no canal. Já manda para os seus amigos também aí, para todos os irmãos da igreja, família, trabalho, para você nos acompanhar. Tem outros testemunhos maravilhosos, né? Sim. E cada vez mais a gente tem visto assim a mão de Deus agir, né? Com tudo na nossa vida. Nós não temos, como o Jorge mesmo falou, do que reclamar ou se envolver em discussões tolas, mas nós temos que agradecer a Deus, né? Pela vida, pelos filhos, como você fez, né? Sim. Como é que tá hoje, Jorge? Você tá servindo a Deus lá no Ministério da Assembleia de Deus? Como é que tá hoje a sua vida, Jorge? E inclusive fala aí da sua recuperação. O que você, além do que você já falou, quais têm sido os seus avanços? Então, hoje eu estou aguardando
Eu tenho um procedimento médico, né, para avaliação. Eu ainda estou afastado das minhas fisioterapias, né, por recomendação médica, eu tenho uma tomografia de crânio para entregar, para que eles possam fazer a última avaliação, né, mas é somente isso, só a questão da avaliação. Em relação à igreja, eu tenho servido ao Senhor na igreja que eu disse para o Senhor do lado de casa, né, na Assembleia. Eu estou muito feliz mesmo. Eu juro para o Senhor que eu não esperava encontrar o que eu encontrei lá, tanto a questão dos irmãos, quanto a questão da unção. Eu, assim, achei o que eu estava procurando. Amém. A verdade é essa, achei. A minha esposa, como eu disse, ela não é batizada. O batismo dela está marcado agora para o dia 14 de novembro, né? Sim. Ela vai ser batizada. Ela está muito feliz e muito entusiasmada com tudo, né? Com o encontro dela, né? Os meus filhos, né? Eu tive em sonho uma coisa muito, assim, como que eu posso dizer para o senhor? A gente como cristão, e a gente é muito questionador, né? Muito questionador. A gente começa, o pastor Israel falou uma coisa no podcast dele, eu assisti do começo ao fim, e ele disse, quando a gente ouve falar de um milagre, é uma coisa, quando a gente vê na nossa igreja um milagre, é diferente, né? A gente fica entusiasmado, a gente acha que, a gente começa a ver que pode ser com a gente também, né? Sim. Só que quando acontece, isso falando de mim agora, quando começa com a gente começa a perguntar algumas coisas, né? Eu, como sou uma pessoa muito crítica, eu comecei a perguntar comigo, sabe assim, a minha vida sempre foi muito ativa, eu sou uma pessoa muito ativa, sou uma pessoa que ajuda, eu tenho no meu próprio trabalho, eu desenvolvo, entre as pessoas que eu atendo, eu tenho como se fosse uma obra social, eu tenho uma obra social dentro de mim, vamos dizer assim. Sim. Eu sempre procuro estar ajudando as pessoas que mais precisam, entendeu? As pessoas que mais precisam, que eu consigo eleger na minha cabeça, dizendo, essa pessoa precisa mais que aquela, eu sempre estou em prol dessa pessoa, ajudando, né? E o questionamento que vinha na minha cabeça era assim, Senhor, o Senhor está me tirando do jogo. O Senhor está me tirando do jogo, né? E eu tô sendo colocado no banco, né? E uma dessas conversas minha com Deus, e eu tô ali simplesmente assim, vamos dizer assim, ceifado do que eu gosto de fazer, né? E também assim, sem resposta. Por que disso, entendeu? E ali, totalmente sem saber para onde ir e tudo, e numa dessas, ele me pega pela mão. Ele me pega pela mão. Ele disse, eu não te coloquei no banco por você, eu não fiz isso tão pouco pela tua esposa, eu não fiz isso tão pouco pela tua mãe, que são as pessoas que você ama. Eu fiz isso pela tua filha. Ele falando da Manuela. Sim. Porque se eu não fizesse isso, você não ia parar para ver tua filha. A tua vida já estava corrida demais. Isso ele falando para mim. Sim. Entendeu? Você só ia olhar para tua filha se eu fizesse isso por você. Você não tá assim, você não tá aí largado às traças. Isso é conversa comigo. Sim, sim. Comigo. Você tá aí, mas é com permissão minha. Sim. Tudo vai ficar bem. Mas você vai olhar para tua filha. E eu, aí as interrogações elas dobraram de tamanho na minha cabeça. Minha filha, por que da minha filha? E num desses cultos maravilhosos, nesses cultos que eles começam aqueles cultos que tá só a fumacinha, daqui a pouco aquele culto vira aquele culto sobrenatural, aquela coisa que pega fogo, né? Numa dessas eu tô aqui folheando a Bíblia para ver uma palavra para passar para os irmãos. Eu olho, a minha filha tá glorificando a Deus. Amém. Do meu lado. Daqui a pouco, quando eu olho para frente, minha filha tá
com a minha esposa lá no púlpito, louvando a Deus, cantando um hino com a minha mulher. Glória a Deus. Aí, tudo veio à tona, entende? Entendo. A minha filha já tem o propósito dele, mas se não fosse pelas minhas mãos, como que ela ia para a igreja? Não é? Quem ia levá-la para a igreja? A minha mãe é outra recém-convertida. A minha mãe está indo para a igreja pelas minhas mãos, pelas mãos da minha esposa. Sim. Você entendeu? Sim. Do púlpito eu olho para a nave da igreja, eu vejo sentado minha esposa, meu casal de filhos e a minha mãe. Você entendeu? Milagre completo. Completo. Né? Completo. E ele que está no controle de tudo, né? A minha casa, todos servem ao Senhor. Ele está no controle de tudo. Glória a Deus, né? E ele precisava para que eu pudesse estar ali para vê-la. Sim. Para zelar por ela. Eu vou fazer até a analogia aí que você usou, né? Eu tô saindo do jogo, mas ele é o técnico, né? Ele é o técnico. Ele que manda. Sim. Ele sabe de todas as coisas, Sim. né? Não tem... Deus tem... Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Somente que para quem coloca a vida diante de Deus. Diante né? de Deus. Porque você imaginou que você estaria no podcast contando seu testemunho? Nunca. Nunca. Né? Isso aqui, maravilhado com tudo. Maravilhado. Isso aqui chega não só no Brasil, mas no mundo. Sim. Não é verdade? Imagina. Tem mais um comentário aqui que... Deixa eu só subir ele aqui para me poder ler direitinho. Edna Costa diz assim: Bom dia, Jorge. Deus seja sempre louvado pelo grande milagre que realizou em você. Sempre tenho vocês em minhas orações. Edna. Te amo desde sempre. Um grande abraço. Deus nunca deixa de ouvir nossas preces. Amém? Você quer comentar aqui em cima do comentário dela, da Edna? Edna Costa. Edna Costa. A Edna é minha prima, minha amada. A Edna é uma querida, uma querida. Te amo também, Edna. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelas orações. Tenho a certeza que todas elas chegaram até a mim. Você é uma querida, minha irmã. E morrendo de saudade de você, de todo mundo daí. Queria te dizer também que você mora no meu coração e obrigado por tudo que você sempre fez por mim, pela minha família. E quando puder aparece, sempre muita saudade de você. Maravilha. Querida. A Edna aí, ó, quantas pessoas sendo impactadas hoje e outras tantas serão, mas isso também depende de você, viu? Você que está aqui, ó, vai curtindo, vai comentando e compartilhando. Depois, quando o vídeo está direto na plataforma, esses comentários de hoje, eles não ficam tão visíveis. Aí você pode entrar de novo e fazer comentário, tá? Que isso também ajuda muito, tá? E o Israel Franco, né? Passou, que bom, a glória da segunda casa sempre será melhor que a primeira. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, testemunho maravilhoso, né? Sim. É bom ver um homem que esteve morto e ressuscitou para a glória de Deus, né? Sim. Ver você andando, falando naturalmente, enxergando e tendo aí as suas capacidades cognitivas, sim, todas elas em perfeito juízo, porque isso é um milagre. Deixou os médicos boquiabertos, né? Sim. Você nos acompanha aqui diretamente podcast todo sábado às 10 da manhã, aqui da Tume TV Web e da THG Produções. Você quer fazer aí um podcast também, alguma coisa relacionada à divulgação na internet, mídias sociais, procura o Diego da Tume TV Web, você pode achar ele também no Instagram, que é um profissional capacitado também para te ajudar nessa área aí, tá? Diretamente podcast, você também segue a gente lá no Instagram e no Facebook. Não se esqueça de curtir aí o nosso canal, nos acompanhar, ver os outros vídeos, e tem sido uma bênção, tá bom? Ô Jorge, nós já estamos agora nos encaminhando para o final. Sim. Fala aí uma palavra para as pessoas que às vezes estão meia desanimadas. Sim, claro. Deixa uma mensagem aí pro nosso público. Sim. Eu queria dizer a todos que, assim, por mais difícil que possa parecer a vida, por mais difícil que
por mais obstáculos, né, que a gente possa estar encontrando na vida, acredite sempre em Deus. Abra o teu coração, seja sincero para Deus e não desista, não desista. Peça para Ele força e ore muito com sinceridade que Ele vai te dar direção. Peça direcionamento que Ele vai te dar a tua direção. Confie que vai dar tudo certo. Amém. 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 E onde a gente te encontra no dia a dia aí? Se quiser falar a igreja lá, onde você frequenta, não tem problema não, pode falar. Então, na verdade, eu não tenho rede social, né? Eu não trabalho com rede social, mas eu estou congregando na igreja na Rua Estados Unidos, né? Na Assembleia de Deus. O ministério lá é a... Assembleia de Deus, 7 dispensações. O Ministério de Deus, 7 dispensações. E os cultos são de quintas e aos domingos, né? A partir das 7 horas da noite. Quem quiser tá muito mais que convidados. É uma bênção, né? É só chegar e a gente está de braços abertos para recebê-los. Aí vai poder te dar um abraço pessoalmente. Sim. Não é isso? Será muito bem recebido. Com um prazer. Tá bom? Muito bom. Né? E se você quiser me achar na rede social, o meu Instagram é Palma Isaac e o Facebook Isaac Palma. E o YouTube é Igreja Evangélica Presbiteriana. Nós, graças a Deus, temos trabalhos lá em São João Novo, São Roque, e aqui em Jandira. Aqui em Jandira é na Rua Netuno, número 76. E hoje nós vamos ter um culto especial lá na casa do irmão Josivaldo, da irmã Ana, né? Ali na Rua João Delmoura. Então, eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do Jorge, por esse testemunho maravilhoso. Dizer para você não seguir, mas não seguir a gente, segue Jesus, que né? Exatamente. A gente está anunciando Jesus Cristo, exatamente, que é a melhor coisa, né? Foi uma bênção, então não perca, sábado que vem tem mais Diretamente Podcast, às 10 da manhã, aqui da Tume TV Web e da THG Produções. Certo, Diego? Valeu.